Uma vez mais, boa noite a todos. Daremos início ao cerimonial de posse na Academia de Medicina de São Paulo do recipiendário Antônio Carlos Lima Pompeu e, para tal, chamamos os membros que irão compor a mesa de honra. Ilustríssimo acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Academia de Medicina de São Paulo, titular da cadeira número 23, cujo patrono é Gil Soares Bairão. Ilustríssimo acadêmico Jorge Carlos Machado Cury, nesse ato, como vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, representando essa nobre entidade, titular da cadeira número 84, cujo patrono é Zeferino Vaz. Ilustríssimo acadêmico Sérgio Bortolari Bonatti, secretário adjunto da Academia de Medicina de São Paulo, titular e emérito da cadeira número 65, cujo patrono é Luiz Miliano, em nome de quem saúdo todos os acadêmicos aqui presentes. Ilustríssimo senhor Walter Caveanha, prefeito de Mogi Guaçu, em seu nome, saúdo todos os familiares, amigos e convidados do recipiendário. Ilustríssimo doutor General de Brigada Sérgio dos Santos Zeobrasikowski, urologista e diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo. Ilustríssimo doutor Sebastião José Westphal, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, e em cujo nome saúdo particularmente todos os urologistas aqui presentes. Instituída a mesa de honra, convidamos o ilustre acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Academia de Medicina de São Paulo, para abrir esta sessão solene. Senhoras e senhores, muitíssimo boa noite. Em razão em conformidade com o artigo número 45 desse estatuto, damos como aberta a cerimônia de inauguração do nosso novo titular. Aberta a sessão. Muito obrigado, José Luiz. É chegado o momento agora da introdução do recipiendário ao recinto. Convidamos o ilustre acadêmico Geraldo Eduardo de Faria, membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo e presidente eleito da Seccional Paulista da Sociedade Brasileira de Urologia, que introduza no recinto o recipiendário Antônio Carlos Lima Pompeu. E peço a todos uma salva de palmas. Pode sentar, não, aqui. Convidamos todos agora, uma vez sentados, que fiquemos em pé. É uma ginástica, pessoal, para que nós, de uma maneira de honra, ouçamos o hino nacional a ser tocado pelo pianista Gilberto Gonçalves.
Agradecemos e parabenizamos o pianista Gilberto Gonçalves pelo seu belo desempenho. Eu pediria a todos os membros de honra da mesa que, por gentileza, sentassem. Faz-se necessário justificar duas importantes ausências: a do ilustríssimo governador João Dória e a do professor Dr. Francisco Sampaio, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina e pró-reitor de pós-graduação e pesquisa em Volta Redonda. Uma vez composta a mesa, é praxe pedir a que cada um dos componentes da mesa faça a sua manifestação. Então, o doutor José Luiz ficará para o final da sessão. Eu pediria, na sequência, que o doutor Jorge Carlos Machado Cury, nesse ato acadêmico, mas representando a Associação Paulista de Medicina, que fizesse o seu pronunciamento. Boa noite. Queria cumprimentar o amigo confrade José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Academia de Medicina de São Paulo. Cumprimentar o acadêmico Sérgio Bortolai Bonatti, Walter Cavenhanha, prefeito de Mogi Guaçu, o ilustríssimo doutor general de brigada Sérgio Santos Izelbra Sikovski, ilustríssimo doutor Sebastião José Westphal, senhoras, senhores, amigos, acadêmicos, é um grande prazer, uma honra estar representando a Associação Paulista de Medicina nesse ato. E eu queria brevemente dizer, Antônio Carlos, olhando o seu brilhante currículo, a sua história de vida, né, e conhecendo a história e o currículo de tantos amigos aqui presentes, que isso nos dá um grande alívio, né? Nos gratifica muito, porque nós temos o privilégio de usufruir de uma medicina nesse país e sermos atores, né, de altíssima qualidade, que tanto benefício traz para a população. No entanto, vivemos um momento, podemos chamar difícil, de um grande desafio, né? Nos percalços do caminho do nosso país, nos defrontamos hoje com a entrada de novas faculdades de medicina, novos alunos, que, quiçá, têm o privilégio que tivemos de termos professores, companheiros de medicina como você, né? Então, quero parabenizá-lo e, na sua pessoa, nesse evento, desejar que a gente tenha felicidade em relação à nossa medicina hoje. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao acadêmico Sérgio Bortolai Bonatti, que faça as suas considerações. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar as senhoras e os senhores presentes, convidados do Pompeu, os componentes da mesa. Eu aqui sou apenas o secretário adjunto, mas gostaria de cumprimentar a academia pela entrada de um profissional de tão alto gabarito. Eu só tenho um comentário a fazer. O Vital Brasil saiu com S, mas naquele tempo escrevia com Z. E é o nome do centro acadêmico da minha faculdade, então nós vamos corrigir isso, viu? Bem-vindo à academia. Passa a palavra agora ao ilustríssimo senhor Walter Cavenhanha, prefeito de Mogi Guaçu. Boa noite a todas, boa noite a todos. Ilustríssimo acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, muito digno presidente da Academia de Medicina de São Paulo. Ilustríssimo acadêmico Jorge Carlos Machado Cury, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina.
ilustríssimo acadêmico Sérgio Bortolai Libonati, secretário adjunto da Academia de Medicina de São Paulo, ilustríssimo doutor general de brigada Sérgio dos Santos Zeobravoski, me desculpe, muito digno urologista e diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo, ilustríssimo doutor Sebastião José Westphal. Sou um pouquinho mais longo, mas gostaria de agradecer, Toninho, um honroso convite para essa sessão solene de posse do novo acadêmico titular, Dr. Antônio Carlos Lima Pompeu, nosso amigo Toninho Pompeu. Dedicado chefe de família, casado com a médica Ana Maria, esposa e mãe amorosa, que com sabedoria conduziram a educação de seus filhos, Alexandre e Ana Luísa, como seus sucessores. Irmão querido dos meus amigos Lelito, Paulo e Roseli e seus familiares, filhos dos saudosos Dr. Lelis Pompeu e Dona Odete, que tive o privilégio de conhecer e conviver. Meu amigo Toninho, você foi agraciado por Deus, pois possui muita sabedoria, uma mente saudável, livre, resiliente, muito estudioso, com uma energia impressionante de trabalho, um homem sonhador e disciplinado. Além do amor que tem pelas pessoas, você demonstra um amor profundo pela nossa terra, pela nossa história, pelas coisas simples que gosta de rever e apreciar, andando de moto nas poucas oportunidades que tem na nossa querida Mogi Guaçu. Tenho certeza que tudo isso o faz feliz. Possui um amor incondicional pela sua profissão de médico urologista, professor, mestre, doutor, livre-docente, um pensador, para nós, fora da curva. Orgulho de todos nós guaçuanos, um exemplo a seguir. Pela sua história de vida, humana e profissional, foi reconhecido e conduzido a comandar a Sociedade Brasileira de Urologia. Brilhante. Seu extraordinário currículo, com vários livros editados de medicina e uma autobiografia narrando os tempos de infância em Mogi Guaçu, com centenas de palestras no Brasil e no exterior, o credenciaram a receber hoje o honroso título da Academia de Medicina de São Paulo para ocupar a cadeira número 62, cujo patrono é o acadêmico Vital Brasil. Que emoção! Além de tudo isso, gostaria de testemunhar o quanto você gosta de política, dentro do nosso município, do Estado e também do nosso país. O quanto analisa com facilidade o cenário político do Brasil e do exterior. O quanto você se importa com o nosso futuro, com a preservação da natureza, da saúde humana. Você, Toninho, é um ser humano profundamente apaixonado pela vida. Parabéns e obrigado por ser meu amigo, honesto e transparente. Quero também, me desculpe, senhores, aproveitar esta oportunidade única e histórica para convidá-lo, em meu nome como prefeito e em nome da Fundação Educacional Guaçuana, para ministrar aula inaugural do curso
de Medicina da Faculdade Professor Franco Montoro de Mogi Guaçu, aprovada agora, em 18 de setembro de 2019, pelo Conselho Estadual de Educação. Muito obrigado. Convido agora o doutor General de Brigada Sérgio dos Santos Zilbrachkovski para as suas considerações. Ilustríssimas autoridades que compõem a mesa, ilustríssimos acadêmicos presentes essa noite aqui na Academia Paulista de Medicina, senhoras e senhores convidados, colegas urologistas aqui presentes, eu gostaria de dizer da minha honra e da minha satisfação, em nome do Exército Brasileiro, do Comando Militar do Sudeste, da 2ª Região Militar, e particularmente do Hospital Militar de Ar de São Paulo, e como médico urologista há mais de 30 anos, acompanhando o Dr. Pompeu na nossa Sociedade Brasileira de Urologia, dizer da honra e da satisfação de estar presente hoje aqui, vendo o professor Dr. Pompeu assumir essa cadeira tão importante, Vital Brasil, que, para aqueles que não sabem, ombreou junto ao Exército Brasileiro em muitas oportunidades durante a sua vida acadêmica. Dizer que, para mim, como o primeiro urologista a atingir o posto de general no Exército Brasileiro, e com a maior patente hoje das Forças Armadas, como urologista, é para mim uma satisfação, uma honra muito grande ter sido convidado para participar dessa brilhante solenidade, nessa noite em que o nosso professor, meu amigo, camarada, colega da Sociedade Brasileira de Urologia, assume essa cadeira tão importante. E gostaria, então, em nome do Exército Brasileiro, de dar o nosso brado em homenagem ao Dr. Pompeu. Bandeirantes, tudo pelo Brasil. Saúde, Brasil! Convido agora o doutor Sebastião José Westphal, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, que faça as suas considerações. Cumprimentando o doutor Amaral, acadêmico presente à mesa, estendo aos demais da mesa os cumprimentos. Senhoras e senhores, Antônio Carlos Lima Pompeu, falar dos teus méritos acadêmicos seria impossível no tempo que disponho. Então, vou fazer uma homenagem ao amigo Pompeu. Pompeu, que quando nos fala da esposa Ana, os olhos brilham apaixonados. Quando comenta sobre os filhos Ana Luísa e Alexandre, transborda o coração e vibra, demonstrando a importância da família. Pompeu, médico dedicado a seus pacientes, sempre dando o máximo de si. E amigo, presente e forte, que nos orienta do alto da sua experiência, que nos apoia em conteste quando estamos certos, que opina com sinceridade, sugerindo correção de rumos. E que como nos tempos do Guaçu, não cansa de repetir: nesse time, ninguém apanha sozinho. E quando for preciso brigar a boa briga, não me procurem, sigam em frente e nos encontraremos na primeira linha de batalha. Amigo Pompeu, que aprendi a conhecer, respeitar, amar fraternalmente. Parabéns pela justa e merecida cátedra.
senhores ilustres membros da mesa, queridos acadêmicos desta casa, prezados convidados, familiares, amigos do recipiendário, estimadíssimo amigo Pompeu. Coube-me a honra inaudita de ser convidado para fazer a saudação ao querido amigo Pompeu. E como exórdio à minha fala, trago um aforismo não muito conhecido do genial físico Albert Einstein, que muito se aplica à reflexão, não somente a quem teve e tem a honra de ser eleito recipiendário de algum silogeu, mas também a todos aqueles que empreendem esforços para deixar como herança um mundo melhor. A fama, disse ele, é para os homens como os cabelos, cresce depois da morte, quando já lhe é de pouca serventia. Meus amigos, as academias são entidades singulares. Surgida na antiga Grécia, no longínquo século IV a.C., com o renomado filósofo Platão, tem atravessado os séculos, primando não somente pela busca do saber, pela divulgação do conhecimento, mas também pela salutar convivência de seus membros. No mundo moderno, as academias têm como paradigma estrutural a renomada Academia Francesa, fundada em 1635 pelo cardeal Richelieu. Portanto, com vida e glamour ininterruptos por quase 400 anos, é composta por tão somente 40 membros, conhecidos como os imortais, e nasceu com o objetivo de tornar a língua francesa pura, eloquente e capaz de tratar das artes e das ciências. E o que diferencia as academias de quaisquer outras entidades? Basicamente, duas premissas. São sodalícios formados por um número muito restrito de membros, necessariamente alojados em cadeiras, cada qual reverenciando a memória de um patrono ou patronesse que contribuiu sobremodo à atividade principal da academia. Segunda, a cada acadêmico é-lhe assegurada a prerrogativa da vitaliciedade. Em outras palavras, a substituição de um membro se dará tão somente com a vacância de uma determinada cadeira, ocasionada pelo falecimento de seu ocupante. Ademais, essa substituição é obrigatoriamente realizada através de escrutínio secreto por membros do sodalício que elegerão um candidato em função de seus méritos e contribuições. A quem é alheio a significância das academias, logicamente pensa que elas se posicionam na contramão organizacional de outras instituições, que buscam quantidade ou superlotação de seus quadros. Isso realmente não ocorre com as academias, pois elas almejam uma seleta, meritória, reconhecida, diversificada, acendrada e inquestionável qualidade de seus membros. A Academia de Medicina de São Paulo, que este ano já completou seu 124º aniversário de ininterrupta e profícua existência, a quarta entidade médica em atividade mais antiga do Brasil, tem albergado, desde o seu nascedouro, ilustres esculápios que se destacaram no exercício da profissão, que atuaram ou que atuam como cientistas, pesquisadores e professores universitários, ou em hospitais de ensino, que dirigiram ou dirigem serviços especializados, hospitais e faculdades, ou que governaram universidades, que desempenharam ou desempenham os mais diversos cargos e funções governamentais atinentes ao município, ao Estado e à nação, que integraram ou que integram, com destaque, inúmeras sociedades e especialidades, que dignificaram ou dignificam entidades de defesa de classe, tais como o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a Associação Paulista de Medicina, o Sindicato dos Médicos de São Paulo, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. Ademais, muitos de seus membros igualmente se destacaram ou se destacam como escritores, pensadores
e intelectuais escola, pois também pertenceram ou fazem parte de renomadas entidades científicas internacionais, assim como de silogeus literários e culturais, que lhes conferiram significativas honrarias e homenagens. Esse inestimável e multiforme cabedal curricular, ético, científico, histórico, educacional, cultural, intelectual e profissional, dificilmente passível de se reunir em quaisquer entidades de classe, tem constituído secularmente, sem dúvida alguma, no maior patrimônio da Academia de Medicina de São Paulo, que é catalisado sinergicamente com outras entidades afins para o contínuo aprimoramento e dignificação do mistério hipocrático. Meus amigos, dentre tantos e renomados ilustres membros imortais que habitam nesta casa, encontra-se a figura indefectível de Vital Brasil Mineiro da Campanha, que ingressou nos albores desse silogeu, precisamente em 1º de maio de 1895, contando a época com 40 anos. Vital Brasil trabalhou em São Paulo ao lado de Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz e Emílio Marcondes Ribas, outros expoentes do passado e também entranhados na saga desta veneranda e querida Academia de Medicina de São Paulo. Vital Brasil atuou como médico, pesquisador, bem como no combate à peste bubônica, ao tifo, à varíola e à febre amarela. Fundou e instalou o Instituto Butantan, que se constituiu num dos mais renomados centros de pesquisa do Brasil. Aí, com parcos recursos, realizou importantes pesquisas, bem como a produção de soro antipestoso e de medicamentos. Tornou-se mundialmente conhecido pela descoberta da especificidade do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidifitérico, assim como pelo tratamento da picada de escorpião. Ademais, fundou um centro de pesquisas em Niterói, que hoje leva o seu nome. Ele, assim como outros diversos filhos e diletos filhos deste país-continente, mereceria, sem dúvida alguma, o reconhecimento com o Prêmio Nobel de Medicina, o que infelizmente não aconteceu. As academias vivem também em ritmos ciclotímicos paroxísticos. Se, por um lado, lamentam o passamento de seus membros que galgaram a imortalidade através de uma vida exemplar e obras que deixaram, por outro, se alegram com a renovação de seus quadros, dada pela chegada de novos eleitos, robustecendo-se. Hoje, a Academia de Medicina de São Paulo vive em glamourosa festa, com o preenchimento da vaga da cadeira número 62, ocupada pelo falecimento precoce da estimada acadêmica Rociane Lupino. O eleito para ocupar a cadeira 62 é o ilustríssimo médico Antônio Carlos Lima Pompeu, mais conhecido carinhosamente por Pompeu, por todos aqueles que têm ou já tiveram o privilégio de privar de sua amizade, o que já de per si denota simplicidade e despojamento de sua pessoa. Convidado por ele para saudá-lo, nesta insólita efeméride, confesso que me abateu um sentimento mesclado de muita alegria e honra, mas também de timidez, medo e grande responsabilidade, diante da minha pequenez comparada a tão célebre profissional, sem dúvida alguma, um dos grandes titãs da urologia brasileira da atualidade. Conheci o Dr. Pompeu há cerca de 40 anos. Eram tempos de minha especialização e início de atividade como médico. Eu, ávido por conhecimentos e por me tornar um bom profissional, participava de inúmeros cursos, simpósios e congressos de minha especialidade, e dentre os distintos palestrantes,
em diversos desses encontros paulistas e nacionais, já despontava o jovem e talentoso Antônio Carlos Lima Pompeu, que ombreava com estrelas de primeira grandeza da contemporaneidade. Pompeu sempre se destacava e se destaca em suas preleções pela dedicação ao estudo, elevado grau de conhecimento, didatismo, precisão e clareza, predicados que resultam necessariamente em credibilidade e convencimento do que profere em suas explanações. Aliás, nesse contexto, vale a pena recordar o que o genial físico, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei já dizia: falar obscuramente qualquer um sabe, com clareza raríssimos. Graduado em Medicina em 1968 pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho fez residência em Cirurgia Geral e em Urologia no renomado Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sedento por mais aprimoramentos, Pompeu realizou, após sua residência, Fellow no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, assim como em Urologia, na França, no Centro Médico Cirúrgico Porte de la Choise, da Universidade de Paris. Não satisfeito, estagiou em outras 10 renomadas instituições da Europa e dos Estados Unidos da América, destacando-se, dentre elas, o Hospital Saint-Joseph, em Paris, The Hospital for Sick Children, em Londres, o Centro Urológico da Universidade de Berlim, o Roosevelt Park Memorial, em Minnesota, e The Cleveland Clinic, em Ohio. Antônio Carlos Lima Pompeu dedicou-se à carreira universitária na Faculdade de Medicina da USP, onde obteve seu mestrado, doutorado, livre docência, bem como aprovação, mediante concurso, para professor titular. Aí, atuou como professor de graduação e de pós-graduação durante 35 anos. Sendo orientador de diversos mestrandos e doutorandos, além de ter sido convidado a participar de inúmeras bancas examinadoras de mestrado, doutorado, livre docência, assim como de professor titular em diversas universidades do país. Sempre interessado por ensinar, foi também professor associado da disciplina de Urologia da Organização Santamarense de Educação e Cultura, a OSEC, assim como professor de graduação e de pós-graduação, regente e finalmente aprovado em concurso para professor titular de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Pompeu já consignou para a posteridade 17 livros, sendo 14 sobre temas urológicos, um sobre ética médica, um sobre aspectos da política associativa da Sociedade Brasileira de Urologia e outro de memórias, intitulado Meus Tempos no Guaçu, que fez-o membro titular da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Ademais, ao conjunto de sua extensa obra, consignam-se 209 trabalhos científicos publicados no Brasil e no exterior. Não se pode relegar a um segundo plano sua atuação como editor das recomendações sobre o câncer de próstata e sobre o câncer de bexiga, bem como das revistas científicas Ciência e Uro ABC. Ademais, foi coeditor de 2 renomados periódicos internacionais, International Journal of Urology e da revista Urology. Meus amigos, além de membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, Antônio Carlos Pompeu foi aceito como membro das mais importantes entidades da especialidade do mundo: Confederação Americana de Urologia, American Urological Association, Sociedade Internacional de Urologia e European Association of Urology, bem como, mercê de serviços prestados, foi galardoado com o título de sócio honorário de 7 sociedades latino-americanas de urologia, da Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru
e República Dominicana. Como já havia mencionado anteriormente, nosso recipiendário também se destaca como grande orador, tendo realizado a convite mais de 600 palestras e conferências no Brasil e no exterior. Se, para o imperador francês, Napoleão Bonaparte, o maior orador do mundo é o sucesso e o bom êxito, não tenho dúvidas em afirmar que Pompeu conquistou, pelos seus méritos, muito êxito e sucesso em tudo que empreendeu profissionalmente. Contudo, tampouco posso me olvidar do quanto Pompeu tem se dedicado à vida associativa. Dentre os principais cargos e funções que desempenhou, salientam-se: presidente do Departamento de Urologia da Associação Paulista de Medicina. Na Confederação Americana de Urologia, foi coordenador do Departamento de Bolsas de Estudo para urologistas latino-americanos. Na Sociedade Internacional de Urologia, foi membro da diretoria e presidente do Comitê de Publicações, tendo editado as recomendações internacionais sobre o câncer de pênis. Na Sociedade Brasileira de Urologia, possui uma extensa folha de serviços prestados. Diretor do Departamento de Oncologia por 3 gestões, diretor do Comitê de Ética Médica e Defesa Profissional, diretor da Comissão de Relações Internacionais, coordenador do Departamento de Integração Associativa, assim como membro da Comissão Científica de vários congressos nacionais de especialidade. Ademais, ele é atualmente o vice-presidente e o presidente eleito para o biênio 2020 e 2021 dessa pujante entidade, que caminha a passos largos para o seu centenário de fundação, congregando 5.000 membros. Pompeu tem vida profissional exemplar, tendo sido atestada e reconhecida por honrarias recebidas de diferentes segmentos da sociedade. Medalha do Mérito Paul Harris, do Rotary International. Medalha o Pacificador, do Exército. Medalhas de Comendador e de Santos Dumont, da Aeronáutica. Medalhas Amigo da Marinha e Cavaleiro da Ordem Militar, das Forças Armadas do Brasil. Medalha Henrique Rupp, da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional do Rio de Janeiro, atribuída a uma vida dedicada à prática e ao ensino da urologia. Ademais, Pompeu tornou-se membro da Academia de Medicina de Sergipe, além de ter sido distinguido com o título de cidadão honorário das cidades do Rio de Janeiro, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Meus amigos, não é a pertença a uma academia que por si deve dar notoriedade a alguém, mas a notabilidade e vida paradigmática é que habilitam alguém a pertencer a uma academia. Não tenho dúvida nenhuma de que a cadeira número 62, que tem por prógono o condestável Vital Brasil, está muito dignificada com sua vinda, caríssimo amigo Pompeu, cuja síntese curricular ousei abreviar nesse pequeno espaço de tempo. Portanto, venha pressuroso ocupar esse lugar de destaque na medicina paulista, que muito fez por merecer. Adentre os umbrais deste augusto silogeu com magnanimidade, competência, desprendimento, trabalho e humildade, virtudes que demonstrou deveras ao largo de sua profícua existência. Pelos pórticos desse cenáculo da medicina bandeirante, já passaram ilustres filhos de Hipócrates, que se tornaram imortais pela escorreita atuação ético-profissional, bem como pelos seus feitos e obras que legaram, e por isso permanecem e permanecerão vivos entre nós. Venha, pois, se unir àqueles que, assim como você, se dedicaram com afinco e esmero à medicina e particularmente à urologia. Cada qual, na sua contemporaneidade, quer como precursores, quer como especialistas, a engrandeceram
e a enobreceram, tornando-se vários deles protagonistas da história da urologia em nosso estado e no Brasil, dentre os que já partiram, mas que sempre habitarão neste augusto Silogeu, alguns dos quais você conheceu, conviveu e trabalhou, declino respeitosamente os nomes de Felice Buscaglia, Carlos José de Arruda Botelho, João Alves de Lima, Luiz Felipe Baeta Neves, Zeferino do Amaral, Luciano Gualberto, Oscar Sintra Gordinho, Geraldo Vicente de Azevedo, Rodolfo de Freitas, Mateus Santamaria, Augusto Amélio da Mota Pacheco, Darcy Vileri Tiberê, Afi Sadi, Jerônimo Geraldo de Campos Freire, Áureo José Ticonelli, Roberto Rocha Brito, Gilberto Menezes de Góes, Valdir Prudente Toledo e Nelson Rodrigues Neto Júnior. Estimado e querido amigo Antônio Carlos Lima Pompeu, seus confrades e confreiras rejubilam-se com seu ingresso na vetusta e querida Academia de Medicina de São Paulo. A cadeira número 62 é merecidamente sua. Seja muitíssimo bem-vindo. Agora é hora de começar o protagonista a trabalhar um pouquinho. Então, eu peço que o nosso querido recipiendário, Antônio Carlos Lima Pompeu, venha aqui a essa tribuna, leia o juramento e assine o termo de posse. Primeiro, boa noite a todos. Artigo 45. Academia de Medicina de São Paulo. Prometo cumprir o Estatuto, o regimento interno e as resoluções desta Academia e trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio. Prometo, outro sim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da medicina. Nesse instante, o Dr. Pompeu assinará o termo de posse de ingresso nesta entidade. O termo de posse é assinado pelo recipiendário, pelo presidente da academia e pelo secretário adjunto. Posteriormente, peço que o Dr. Pompeu fique aí mesmo, que é chegado, uma vez empossado na academia, é chegado o momento significativo da entrega das insígnias acadêmicas ao neo-acadêmico. Convido o acadêmico Antônio Carlos Gomes da Silva, titular e emérito da cadeira número 123, cujo patrono é Rubens Monteiro de Arruda, para colocar a Pellegrini no neo-acadêmico. Não, é outra pessoa. Não, é outra pessoa.
Convido agora a estimada acadêmica Marilene Rezende Melo, titular da cadeira número 2, cujo patrono é Otávio de Carvalho, para colocar a medalha no neo acadêmico. Convido agora o querido e ilustre acadêmico Demerval Mato Júnior, que entregue ao Pompeu a última insígnia, que é o diploma de membro titular da cadeira número 62, sob a patronímica de Vital Brasil, Mineiro da Campanha. Peço que o Pompeu ainda fique à frente. Bom, eu convido agora alguém, como já foi dito aqui, que sempre foi o braço, a perna, o lado direito, o coração do Pompeu, e que já foi aqui mencionada. Eu peço que a doutora Ana Maria Saad Feres Lima Pompeu, geriatra e esposa. Se os seus filhos puderem vir também, seria muito interessante e muito bonito. O Pompeu tem 2 filhos, um é o Alexandre, que é urologista, e a outra é a doutora Ana Luísa, que é advogada, que viesse aqui à frente e recebesse um mimo das mãos do presidente da Academia de Ciências de São Paulo, um buquê de flores. Agora é chegado o momento mais importante da noite, é a fala do empossado Antônio Carlos Lima Pompeu. Então, Pompeu, a tribuna, nesse momento, é sua. Boa noite a todos. Já perceberam que eu não sofro do coração. Excelentíssimo senhor presidente da Academia de Medicina de São Paulo, professor Dr. José Luiz Gomes do Amaral,
distinguidas autoridades que compõem esta mesa diretora, já apresentadas, prezados acadêmicos, ilustres professores, colegas de turma, uma delegação, orientandos, residentes, caros amigos, senhoras e senhores, minha querida família. Confesso que senti uma emoção crescente ao transpor aquele portal e chegar aqui acompanhado pelo acadêmico Geraldo Faria. E aqui escutar o hino nacional da nossa querida pátria. E ter a oportunidade ímpar de abrigar-me no calor desse sodalício e voltar a ser um aprendiz, absorvendo aqui novos conhecimentos e a oportunidade de trilhar novos caminhos. Acho que esta acolhida que me presentearam, as palavras dos que me antecederam e a apresentação sobre minha pessoa do acadêmico, amigo, Hélio Bigliomini, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, a qual honrosamente sou membro. Tudo isto constitui uma honraria que não se ajusta à minha simplicidade, Hélio, à minha pequenez. Jamais meus sonhos, que foram muitos, alcançaram voos tão altos que culminasse em um momento como este, que nos enche de orgulho, mas que, outro lado, faz pesar em nossos ombros a responsabilidade de ser um de vós, destinado simbolicamente à imortalidade e ocupando a cadeira que pertenceu a este ícone da medicina brasileira e mundial, Vital Brasil. Por mais que eu medite sobre o passado, tenho dificuldade em definir com exatidão os porquês de receber esta investidura, com o testemunho de tantos aqui presentes e que me são tão caros. Inclusive, vindo de lugares distantes, deixando suas atividades pessoais, profissionais, familiares, para vir aqui me homenagear. Perdão por destacar poucos, o tempo não permite, mas esses poucos representam a maioria. Vou começar por aqui, sem nenhum ordenamento de importância pessoal. Eu quero destacar a presença do prefeito municipal de Mogi Guaçu, Walter Cavianha, que é a cidade que nos adotou na infância, e eu vou me relatar a isto, e me concedeu o título de cidadão guaçuano. Walter, você me dá a oportunidade para um pronunciamento quando você anunciou a criação da Faculdade de Medicina Franco Montoro em Mogi Guaçu. Eu tenho uma longa caminhada universitária e como cidadão.
E eu tenho sido um crítico do ensino médico recente no Brasil. Tenho sido um crítico da criação de escolas sem retaguarda médico, hospitalar e de docentes. De tal maneira que, acompanhando o seu esforço pessoal, eu preciso te dizer que você assume uma responsabilidade muito grande em abrir uma nova faculdade de medicina. Responsabilidade não só com a história, mas para com os jovens estudantes e principalmente com a sociedade que vai usufruir de seus serviços profissionais. A palavra de ordem, Walter, é qualidade. Baseado nesses preceitos, e eu sei que são esses que você defende, se for desta maneira, conte com meu apoio incondicional, como sempre, desde que nos conhecemos. Prezado presidente Sebastião Westphal, eu tive a honra de acompanhá-lo par e passo esta gestão vencedora da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito grato por sair da sua Camboriú e vir até aqui para participar desta cerimônia. Tive a honra de ser seu vice-presidente e, maior ainda, de poder sucedê-lo a partir do 1º de janeiro. Eu sei da sua vida, das dificuldades de vir até aqui. Inclusive, você poderia ter ido ou antecipou sua viagem de Nova York, onde mora a sua filha, onde nasceu a sua netinha. E eu sei a paixão que você tem por ela. General Sérgio Zebrasikovski, muito obrigado. Sua presença enobrece esta reunião, não há dúvida. O senhor é o urologista de maior patente em todos os tempos. Eu me recordo que há poucas semanas, durante o Congresso Brasileiro de Urologia, eu questionei em off, mas o senhor, general, o senhor é a maior patente? Não foi Juscelino Kubitschek, presidente da República, urologista? Não é uma patente maior? E o senhor, muito polidamente, como sempre, muito educadamente, me contestou: Pompeu, Juscelino era capitão. Nenhuma alusão ao nosso chefe do executivo. Capitão e da Polícia Militar. Desculpe tornar a público esse nosso diálogo, mas eu acho que foi oportuno. Obrigado por estar aqui e também, curiosamente, por coincidência, o senhor deixar o seu lar e deixar de estar em Brasília, junto com a Eduarda, sua netinha, que acabou de nascer. Muito, muito obrigado, general. Eu quero registrar a presença do senhor Paulo Moviso. Onde está o Paulo? Paulo Moviso, presidente do Clube Atlético Paulistano aqui em São Paulo, nossa segunda casa. Eu quero agradecer sua presença sobremaneira.
Porque você passou por uma situação extremamente difícil, com o problema de saúde que foi cometido a Henrico, seu filho, e que era muito preocupante. Mas, felizmente, fomos vitoriosos. Paulo, eu sei aquilatar o que você sentiu. Porque há exatos 3 anos, nós sentimos exatamente a mesma coisa com o problema da minha filha, da Lu, que também foi uma situação extremamente delicada. E a Lu se recuperou, está aqui, veio acompanhar a sua mãe, receber essas flores lindas, está linda também e maratonista, sem nenhuma sequela. Paulo, somos vencedores. E essa vitória se deve a vários fatores. Médicos, a instituição, no caso, o Hospital Oswaldo Cruz. E também a corrente de solidariedade e de força positiva que recebemos. O Clube Atlético Paulistano demonstrou toda a sua capacidade de solidariedade. Você sentiu, e eu já havia sentido. O clube parou momentos para a meditação e para orações. Tinha que deixar isso registrado nesse dia de minha vida. Quero também registrar a presença de várias pessoas, tantos, vocês são todos, mas eu vejo a doutora Karen, vem de Porto Alegre, urologista, vem de Porto Alegre aqui para nos abraçar. Minha turma de colegas de classe, mais de uma dezena, mais de 15, a Irene, saem de Botuca, de suas casas e vem aqui me homenagear. Alfredo Canalini, o presidente da Sociedade Brasileira que vai me suceder. Desculpem, gente, tem muitos que eu poderia apontar. Mas esses que eu apontei representam vocês todos. Muitos que me apoiam, que estão à distância me apoiando, não estão aqui, mas eu recebi suas comunicações, independente de ideologia, de partido político, mas receber a carta do governador e receber a carta de um ex-presidente da República, Dr. José Sarney, membro da Academia de Letras, são coisas que tocam muito e me tocaram sobremaneira. Antes de transmitir minha mensagem, cumprindo a liturgia estatutária dessa sessão, devo destacar o que me é muito prazeroso, a figura do patrono da cadeira 62 que vou ocupar. Eu tenho a impressão que o professor Begliomini, já foi suficientemente claro na apresentação, e eu iria repetir exatamente o que ele disse. Um ícone da medicina brasileira e mundial, formou-se no Rio de Janeiro, exerceu como sanitarista a profissão de médico em algumas cidades do interior de São Paulo, curiosamente em Botucatu, onde eu me formei pela Unesp, e ali ele tinha um emprego, onde ele percorria de trole
as cidades, as estradinhas vicinais, dando atenção médica aos casebres que necessitavam de cuidados e que se identificavam colocando um pano branco nas janelas. Coisa interessante da história. Seu mérito como pesquisador já foi destacado. Ele, antes das suas pesquisas, ele já publicou um livro de instruções para a população dos lavradores de como evitar a mordidura de cobras venenosas. E dele surgiu o soro antiofídico, injetando veneno de cobra em cavalos, tirando o soro, recuperando o soro e injetando em pacientes portadores de mordida de coisa. E salvou e continua salvando muitas vidas. Eu quero destacar um aspecto pessoal que me deixou indignado e que me dificulta muito poder substituir Vital Brasil. Ele teve, homem forte, viveu 85 anos, teve 18 filhos, eu tenho só 2. Eu me questiono, como substituir um homem deste quilate? Anos mais tarde, foi substituído, a sua cadeira foi ocupada, também já destacado, pela doutora Rosiane, que graduou-se aqui em São Paulo, na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, fez residência, fez mestrado, fez doutorado, pertenceu a essa academia, publicou muitos trabalhos e foi tem um currículo, escreveu livros, capítulos de livros. Nesta academia teve uma atuação profícua como diretora cultural. Enfim, uma brilhante carreira. Minha mensagem. A mensagem que desejo transmitir tem origem numa introspecção que não visa a análise do meu currículo como cidadão, como professor universitário, porque esses aspectos foi ampla e muito generosamente desenvolvida pelo professor Hélio Bigliomini. Pretendo, sim, mostrar o lado não conhecido, os bastidores, como chegar aqui e receber esta Pellerini, e destacar os fatores mais determinantes para que eu chegasse aqui. Eu divido estes elos que são indissociáveis em 4 etapas de minha vida. Foram elos da infância, da juventude, depois que me formei médico, e na maturidade. Começo aos meus 6 anos de idade. Quando eu pertencia a uma família de classe média que morava aqui em São Paulo, constituída de meu irmão mais velho, com 9 para 10 anos, eu tinha 6, e a Roseli, minha irmã, querida irmã, que aqui está, era ainda de colo. Morávamos numa casa alugada, na Rua Faustulo, 124, e estudávamos no colégio, no Externato Azevedo Gouveia, na Rua Clélia, paralela à Faustulo, da Faustulo, subíamos a Rua Sabaúna, meu irmão me levando pela mão e minha mãe observando
no final do quarteirão, nós virarmos a esquina e chegarmos na escola. Nossa grande alegria, o que desejávamos, eram as férias. E nesta fase, e porque nós passávamos essas férias em Mojimirim, 7 quilômetros de Mogi Guaçu, onde moravam meus avós maternos. O Janguatinha, que tinha uma loja que levava o seu nome, de tecidos e armarinhos, e tinha um carrinho velho, um Fiat, que já na época era antigo, que não tinha capota, direção do lado direito, que meu avô nos levava a passear pela cidade e mostrar à sociedade seus netos paulistanos. Quis o destino que logo após a nossa chegada, meu irmão fosse acometido de uma apendicite, foi operado, houve complicações cirúrgicas e ele morreu. Catástrofe indescritível familiar. Não voltamos mais para São Paulo, para nossas casas. Decidimos ficar lá, próximo ao nosso ente querido que ali descansava. Meu pai mudou seu emprego para Mogi Guaçu, foi onde ele conseguiu, e nós mudamos para lá. O Toninho Pompeu, nesse episódio, perdeu seu irmão, seu protetor, seu ídolo, nossa casa, minha escola e meus amigos. Eu acho que esse episódio foi um elo importante na minha vida, porque pela primeira vez eu senti a vontade de me dedicar a alguma profissão que pudesse minorar o sofrimento dos doentes e de seus familiares. Fiz o grupo escolar em Mogi Guaçu, que era a única escola que tinha na cidade. A cidade, nessa época, 5.000 habitantes, não tinha uma rua calçada, tinha um grupo escolar, juntamente com as crianças locais. Todos íamos com um uniforme muito simples, um calçãozinho, uma camiseta, 90% descalços. Terminado o grupo escolar, eu fui fazer o curso colegial, nessa fase era ginasial colegial, em Mojimirim, 7 quilômetros de Mogi Guaçu. E para lá, nós dirigíamos de Maria Fumaça. Ia de manhã, íamos e voltávamos, período de mais ou menos meia hora. Eu cursei no colégio o científico, que era o preparatório para quem queria ser médico. E eu já tinha esse desejo, portanto. Eu não fui um aluno brilhante no colégio e no ginásio. Fiz paralelamente, e isto teve muita importância para o futuro, eu fiz duas coisas, paralelo ao curso ginasial ou colegial. Eu estudei inglês em Campinas, ia também de Maria Fumaça durante 3 anos, e voltava com o noturno, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Nós morávamos bem próximo da estação, chegava a comer o noturno à 00h10, 00h15, e quando eu descia do trem, minha mãe estava lá esperando na porta de casa. Isto foi importante. E eu fiz paralelamente o curso, terminei o curso teórico
de pilotagem no Aeroclube de Mojimirim. Era a minha segunda opção. Se eu não conseguisse ser médico, eu queria ser piloto. Terminado o colégio, eu vim para São Paulo para fazer o cursinho e tentar a faculdade. Existia muita dificuldade de se entrar na faculdade, principalmente quem estudasse no interior. O cursinho era fundamental e tinha que ser aqui em São Paulo. E eu vim para cá. Mas meus pais tinham dificuldades financeiras de manter, naquela época, já 4 filhos. E eu fora da cidade, vim morar numa pensão, curiosamente, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Pensão Avenida, um casarão. Eu dividia um quarto pequeno com 3 outros guaçuanos, e que tinha 2 beliches e uma pequena pia que logo descobrimos que servia não apenas para escovar o dente e lavar uma meia. Eu tinha que trabalhar. Mas como conseguir emprego? Né? O rapaz do Guaçu conseguia emprego. Aonde? E conciliar emprego, trabalho, cursinho e estudo e entrar na faculdade de medicina era uma coisa quase impensável. Mas aí o destino também me olhou. A Varig, Companhia Aérea Rio-Grandense de Aviação, trocou seus aviões internacionais, que era o Super H e Super G Constellation, evolução dos B-52 da guerra, pelos Boeing 707, a jato, wide body, muito grandes, muito melhores, que carregavam muita gente e que precisava manter esses aviões cheios. E a Varig decidiu ter programas de incentivo à venda de bilhetes. E um deles foi incentivar cursos de inglês em Miami, nas férias, 1 a 2 meses. Pacote para filhos das famílias que podiam, que ficavam ali 1 a 2 meses em Miami, em curso intensivo de inglês. Para que isso funcionasse, para essa engrenagem funcionasse, teria que ter algumas figuras, e uma delas era do monitor. Eu vi aquele anúncio, fiquei entusiasmado, eu disse, é isto, só trabalhar nas férias. Eu podia ganhar um dinheirinho nas férias, ajudar a pagar o cursinho, a pensão, recebia pouco do meu pai, minha mãe abriu uma lavanderia, onde ela fazia quase tudo, e eu me aventurei a postular um cargo de monitor. E os critérios eram menos que 25 anos, curso colegial completo, ser fluente em inglês e ter boa aparência. Muita gente concorreu a este emprego. Tinha uma fase de escrita e uma oral, e uma entrevista. Sobramos 25 para a entrevista oral, eu passei no escrito, e lá fui eu, eram 8 vagas. E na sala de espera dessa entrevista oral, eu já achei que eu ia perder. Porque aquela boa aparência, eu já fiquei muito por baixo. Porque todos os rapazes, a maioria, terninho e gravata, sapatinho engraxado. Eu não tinha paletó. Mogi Guaçu, quente, 18 anos, naquela época, paletó. Meu último paletó era um terno de linho que eu tive quando eu fiz a primeira comunhão. Então não dava. Então eu fui, uma calça caque e com uma blusa tricotada por minha tia,
a filha está aqui, a Tuxa. É de lã. Era de manga comprida, azul clara, comprida, gola fimose. E lá entrei para a entrevista. O entrevistador era um diretor piloto, mas era diretor da Varig, aqui em São Paulo, na rua Elibe Badaró, digo mal, Duque de Caxias. Avenida Duque de Caxias, perto do Lago do Aroche. Eu comecei a entrevista e eu vi o nome dele, L. Scholz, um alemão, filho de alemães, Patrício do Sebastião. E logo do início da entrevista, esse senhor me questionou de onde eu era. Aquele sotaque, de onde você é? Eu falei, o sotaque eu sou de uma região onde não se pronuncia o L e nem o S final. Então, para mim, o Walter, para mim é Vart. E todos o chamam de Vart. O prefeito de Mojimirim, Carlos Nelson, é Carlos Nerso. Mas é isto mesmo. Mogi Guaçu tinha algumas coisas típicas e que eu sempre gostei muito. Eu nunca vendi a casa dos meus pais. Eu vou sempre para lá. Eu gosto muito, eu me sinto bem em Mogi Guaçu. Eu gosto de estar lá assistindo meu jogo de futebol, tocar a campainha e a Ana me falar, o Vart está aí. Não avisou, não precisamos, isso é o nosso costume. Mas um dos costumes que eu gostaria de destacar de Mogi Guaçu eram os apelidos. Ninguém em Mogi Guaçu é chamado pelo nome. É pelo apelido. Com Zé, tudo o que pensar. Zé da Lata, Zé da Nila. Tem um indivíduo que trabalha lá numa madeireira, curiosamente, o nome dele é Zé do Pau. Eu imagino que não deva ser agradável se apresentar com esse nome, mas, de qualquer forma, era este. Zé. As combinações de Zé com as porções terminais do trato digestivo ou geniturinário, um verdadeiro compêndio de anatomia. A seguir, tivemos um diálogo. Estou falando daquele diretor. A seguir, ele me diz, eu também tive problemas pelo meu sotaque de alemão, isso não é defeito. A seguir, ele me fez um questionamento sobre aviação. Aí eu me senti à vontade. Aí eu sabia tudo. Ele me perguntou algumas coisas técnicas, etc. Eu gostava daquilo. Saí muito bem. E tivemos um diálogo em inglês, ok, coloquial, sem nenhum problema. E eu estava sentado do outro lado e ele fazia algumas anotações. O olho comprido. Eu vi ele escrevendo no papel. Senhor, fartura. Depois vinha saber que era o senhor responsável do recurso humano. Fartura. Gostei do rapaz, vamos admiti-lo. Eu li isto. Mas ele falou para mim, aguarde o resultado, tudo bem. Uma semana depois eu já estava em treinamento. Fui para Miami, fui 4 cursos, ganhei meu dinheirinho, voltei para São Paulo, voltava para São Paulo, fazia o cursinho de medicina e, felizmente, eu entrei na primeira chance, no primeiro vestibular que prestei. Aprendi muita coisa nessa história como monitor. Primeiro sobre monitor. O que é um monitor? Eu aprendi só depois de algumas experiências. É o indivíduo que carrega a mala, quebra a galha de documentos, aparta brigas e apita jogo de futebol de filhinho de papai. Isso era... Mas aprendi, sedimentei meu inglês. Entrei na Faculdade de Medicina em Botucatu, tive um curso excelente. Eu fui um aluno razoável no ginásio e no colégio.
mas na faculdade estão aqui meus colegas. Eu fui um aluno, eu estava no grupo da frente. No grupo da frente. E eu, paralelamente, aí vem outro elo. Eu, paralelamente ao curso natural, normal, eu fui monitor da cadeira de anatomia, eu queria ser cirurgião, durante quase todo o curso. Eu ganhava minha vida, sem problemas financeiros, porque eu ganhava minha vida dando aula de inglês em União Cultural, onde eu prestei concurso, eu estava bem já em inglês. E eu dava também inglês num cursinho que um colega tinha de preparatório de medicina, Dr. Franklin Rodrigues, para nós todos, jabá. Nunca ninguém chamou de outra coisa. E eu dava aula também no cursinho de medicina. E eu editei a revista Ciência do Centro Acadêmico, eu fui bolsista da FAPESP, eu publiquei 3 trabalhos, foram premiados, vim para São Paulo para tentar a residência de cirurgia e me saí muito bem. Eu me classifiquei no Hospital das Clínicas para a residência de cirurgia nos primeiros lugares. E, graças a isso, eu não precisei repetir, como era praxe aqui, o 6º ano de medicina outra vez. Já fui direto para a cirurgia, para a residência de cirurgia. Fiz 3 anos de residência de cirurgia, entrávamos em 33, passávamos 18, sobravam 9 na Aero 3, e no caminho ficavam esses para as especialidades. Eu estava entre os 9. Por influência fazia rodízio na clínica urológica, por influência do professor Gilberto, falou: Pompeu, faz urologia, não vai fazer cirurgia geral. Okay. Eu voltei e fiz residência de cirurgia geral, de urologia, prestei concurso para assistente de cirurgia, de urologia, e fui aprovado nos 2. E eu era plantonista de cirurgia de emergência do Hospital das Clínicas do sábado durante 8 anos. Cirurgião de guerra general. Do sábado, 8 anos. Era o mais novo cirurgião da equipe. E comecei minha vida universitária na disciplina de urologia. Fui crescendo, fui publicando. Eu queria me aprimorar fora do Brasil, fui para o Memorial Hospital, em Nova York, em 75. Voltei, eu trabalhava no Hospital das Clínicas, principalmente no transplante renal, e no transplante renal eu conheci uma residente. Eu já era assistente. Uma residente no centro cirúrgico, de máscara, mas tinha os olhos muito bonitos, claros. E eu tinha curiosidade de conhecê-la sem a máscara. Né? Tendo essa oportunidade, eu soube que ela era pianista, que tocava piano no centro acadêmico. E eu comecei a frequentar essas rodas de piano e tentar me aproximar daquela menina, daquela médica, que era exímia pianista, e eu me candidatei muito a entrar, me aproximar, embora fosse muito difícil, porque quando a Ana estava tocando, sempre tinha aquele bando de gaviões em volta, e era difícil da aproximação. Iniciamos um namorico, mas me surgiu uma oportunidade, eu queria fazer uma tese, de fazer a tese de mestrado em Paris, no Hôpital Porte de Choisy, com um famoso professor, Jean-Marie Brisset, que era muito conhecido, e que dava uma bolsa de estudo para alunos sul-americanos, para médicos sul-americanos, latino-americanos. Eu me candidatei, mas tinha os critérios de falar fluentemente o francês. Eu tive aula com uma professora de francês da Alliance Française, uma senhora idosa, que me judiou um ano, me dava lição para casa, me chamava a atenção, eu não fazia bem as lições. Foi um horror. Eu senti no final daquele ano que eu tinha medo da mulher. Parecia incrível isso. Prestei um exame de suficiência no
No consulado, o vice-cônsul que me fez o exame estava com uma pressa danada. E era um exame oral. E eu percebi isto, e ele me deixou eu falar alguma coisa. Eu tinha ali umas 10 ou 15 frases que eu sabia bem. Aí eu peguei a palavra e não olhava nos olhos dele. E fui aprovado, e fui para Paris. 77, começo de 77, um frio danado, estava geando, e eu estava esperando o professor Brisset no hall do hospital. E tive, nesse dia, a maior decepção imaginável para alguém que tenha saído de sua pátria para estudar fora, fazer uma pós-graduação. Estava esperando e o professor Brisset vinha chegando, estava geando. Ele lembrava muito Napoleão Bonaparte. Baixinho, rápido, o óculos caído no nariz, cabelinho, boina, e eu me dirigi ao professor a hora que entrou no hall. Perdão, eu vou usar exatamente o meu diálogo com ele, como foi. Eu sempre falava com ele, eu escrevia em inglês, e eu falei para o professor Brisset. Professor Brisset, good morning. As you know, I'm Dr. Pompeu from São Paulo, Brazil, and I came to stay with you this year. Eu sou Pompeu, do Brasil, eu vim para ficar esse ano com o senhor. E ele não dizia nada, me olhando com raiva. And I'm ready to start working. Ele me enquadrou. Dr. Pompeu, vous, o francês quando diz vous é para manter distância, senão é ti. Vous êtes en France. Ici, Dr. Pompeu, il faut absolument que vous parlez français. É absolutamente necessário que fale francês. Moi, professeur Brisset, chef de ce service-là, je ne parle pas anglais. On va travailler. E saiu e eu fui atrás dele. O que eu vim fazer aqui? Passando o tempo, aquela impressão foi mudando. Aquele homem foi se agigantando na minha frente. Excelente cirurgião, uma cultura geral impressionante, pianista, organista. Me tornamos grandes amigos. O visitamos, cada 2 anos vamos a Paris para visitá-lo. Ele já está bastante idoso, glaucoma, já não enxerga bem, tem dificuldade de tocar piano, mas o que eu quis dizer com isto foi como esse senhor conseguiu crescer perante o meu conceito. Sua aposentadoria, há uns 10, 15 anos, nós estivemos presentes na festa de despedida dele, foi nos Invalides, na sala da tomba de Napoleão. Abriu-se a tomba de Napoleão à noite para a festa de despedida do professor Brisset. E naquela noite, para nossa surpresa, ele tocou com um conjunto local, bongo. Impressionado, vim para o Brasil, voltei para o Brasil com uma tese nas mãos. Me aproximei da Ana, casamos, defendi minha tese de mestrado. A minha carreira começou a crescer muito, publiquei muito, escrevi livros, fui convidado para o estrangeiro e defendi minha tese de doutorado em 1984. Nesta ocasião, eu estava defendendo minha tese e, sentado na frente, estava a Ana Maria. O Alexandre tinha 4 anos, irrequieto, no colo da tia, e não me deixando, e o pessoal me questionando, e eu respondendo, e para a mente do Alexandre, aquilo era uma disputa entre o pai e a banca. Não é? E eu vi. E ele estava irrequieto, aí ele desceu da primeira coisa, bem na frente,
e começou a rodopiar. E, em determinado momento da minha tese de doutorado, o Alexandre caiu tonto na frente e foi erguido por membros da banca. Eu pedi para minha cunhada que levasse ele para fora, que não dava para eu continuar daquela maneira. Era a minha tese de doutorado. E o Alexandre saíram para fora. E só voltaram, depois tinha terminado a tese, e eu estava sendo aplaudido. E, nesse momento, o Alexandre rompeu a sala e gritou para mim: ganhamos, né, pai? Ganhamos, né? Eu não posso me esquecer de fatos como este, num momento como este. Defendi doutorado, cresci, tive muitos convites fora, e eu não posso esquecer que eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui conferencista, pódium, do maior evento de urologia do mundo, que é o Congresso Americano, no segundo do mundo, que é o europeu, e no quarto, que é o da Sociedade Internacional de Urologia. Isto motivo de orgulho. Defendi minha tese de docência e foi difícil, porque esta fase para a docência já incluía prestígio pessoal, político, aquelas coisas, mas eu demorei, mas defendi, e porque o docente, teoricamente, poderia pleitear um dia ser titular. E foi o que aconteceu. Eu prestei o exame para titular da urologia da USP, fui aprovado, não fui o escolhido foi o Miguel Sruge. Ele tinha o currículo mais consistente, mais sólido que o meu. Ele era professor da Paulista e carregava todos os trabalhos da Paulista, levava seu nome e fez-se justiça. Ele ganhou com justiça e eu nunca reclamei disto. Posteriormente, prestei concurso para regente e titular do ABC, fui aprovado. Eu acho que eu colaborei, juntamente com os colegas que me antecederam, com o desenvolvimento da escola do BCG, do ABC, e que hoje é reconhecida uma das melhores escolas médicas, uma das melhores escolas de urologia do nosso país. É a segunda escolha dos residentes que prestam exame para residência em urologia. Os elos de infância, da maturidade, basicamente foram estes. Mas é evidente que teve um elo que foi fundamental para que eu pudesse chegar hoje aqui. O elo familiar. Porque eu reconheço que a minha família me apoiou sobremaneira. Eu fui muito ausente, viajava muito. Quando eu estava em São Paulo, eu tinha muitos afazeres. E eu reconheço um defeito que nós temos. Eu fui muito ausente, e o que é pior, ausente quando eu estava presente. Porque eu estava em casa, mas estava num pequeno escritório, trabalhando, meditando, e tive esse suporte familiar. Me suportaram, vale aqui os dois sentidos do verbo suportar, e tivemos a felicidade de ter 2 filhos, o Xande e a Lu, que não nos deram o menor trabalho do ponto de vista de escolaridade ou de conduta. Isto me ajudou sobremaneira. A Ana se encarregou de toda a educação, e não é fácil levar as crianças nessa fase atual. Não é só a escola, aí tem o judô, tem o balé, tem a luta. O Xande nunca fez balé, hein, por favor. E eu tenho uma dívida.
eu tenho uma dívida com a Ana, que não tenho como negar, é que a Ana sacrificou parcialmente suas atividades profissionais como médica e como pianista, que ela era um talento. Eu tenho que reconhecer algumas outras coisas que colaboraram. A minha atividade esportiva, eu sempre fui esportista. O pessoal da minha turma sabe, eu fui titular do time de futebol de salão e de basquete. Ganhamos intermédios, Abrão está aqui, era o técnico. Ganhamos intermédios. E isto me ajudou muito. O esporte me ensinou a competir, a respeitar o adversário quando nós somos vencedores e aceitar as derrotas e transformá-las em desafio para novas batalhas. Isto eu herdei do esporte. Chegam os dias atuais. Eu ainda tenho sonhos. Eu acho que eu posso ser muito útil, não apenas como médico, que eu atuo plenamente, mas principalmente transmitir aos jovens da sociedade, da academia, a experiência que eu tive de vida pessoal, universitária e como ser humano. Eu tenho a aventura de, hoje em dia, trabalhar muitas vezes em campo cirúrgico com o Alexandre. Eu passei minha vida ensinando cirurgia. Dezenas de gerações eu segurei as mãos. E segurei as mãos do Alexandre também muito tempo. Nunca fiz diferença entre o Xande e o outro residente, seu colega, quando o professor titular. Eu sinto, é evidente, o Alexandre está muito bem formado, foi para os Estados Unidos, eu queria que ele fosse, ficou 3 anos lá, na Universidade do Colorado, voltou, e eu sinto que esse segurar de mãos, num futuro não distante, vai mudar de direção. Provavelmente ele vai começar a segurar as minhas. Mas é isso que eu desejo. A Lu faz sua pós-graduação, nos deixa muito felizes. A Ana deixou a sua carreira de pianista, mas sempre em casa está com o seu piano, está tocando o seu piano. Eu fiz um esforço danado para dar de presente de casamento para a Ana um piano muito simples. E quando completamos 20 anos de casado, eu dei um igualzinho a esse daí, que está lá na nossa sala. Eu sou um homem feliz. Eu, desde o começo dessa minha mensagem, eu estava me questionando, será que eu consigo uma resposta sobre esse momento, que eu já vi essa pergunta, sobre este momento? Será que este é o início do ocaso ou é o apogeu? Olhando o panorama de ter essas oportunidades novas e de estar atuando, eu fico com a segunda hipótese. Eu acho que eu estou no apogeu. Senhores, desejo para todos saúde e harmonia, bases, colunas da felicidade. Agradeço à academia por me albergar. Muito obrigado por me ouvirem. Eu tinha um roteiro, mas em determinado momento eu senti vontade de não seguir o roteiro. Eu precisava o olhar de vocês, olhar para vocês. Boa noite.
Muito obrigado. Meus amigos, eu peço a todos mais um minuto de silêncio, que se sentem, por gentileza. Depois desse momento maravilhoso, tocante, que foi dito com palavras do coração do nosso querido Pompeu, é chegado o momento da finalização dessa solenidade, e agora a palavra é do nosso querido presidente, Dr. José Luiz Gomes do Amaral, que tecerá as suas considerações e encerrará esta sessão. Saliento que, após essa sessão, o casal Pompeu estará convidando a todos para um coquetel que será servido no 11º andar. Muito obrigado. É uma imensa satisfação, uma grande honra encerrar esta reunião com algumas breves observações. Hoje é um dia de festa. Nós recebemos nesta casa um homem completo, um homem notável. Alguém que, pela sua formação humana, pela sua cultura, pelo seu trabalho, por uma carreira construída com tanta dedicação como nós aqui ouvimos, da Lapa a Mogi Guaçu, de Mogi Guaçu a São Paulo, passando pela Faculdade de Medicina de Botucatu, uma das melhores faculdades de medicina do nosso país, qual eu tenho orgulho também de participar. Foi aluno exemplar, foi um residente exemplar, é um cirurgião exemplar. Uma carreira acadêmica brilhante, professor titular de 2 grandes faculdades, hoje ocupa, e muito honra, a cadeira Vital Brasil. Caro amigo e confrade, Antônio Carlos Lima Pompeu, não é delicado, mas eu vou contrariá-lo um pouco. Esse momento não é nem o momento do ocaso, de forma nenhuma, mas também não é o apogeu. Espera-se, caro confrade, que esse seja simplesmente um momento que marca uma nova fase, porque o apogeu ainda está muito distante, há muito ainda por fazer. Pois esta casa é a casa de pessoas que sonham, é a casa de homens que sonham, como o senhor acaba de mencionar. Portanto, venha sonhar conosco. Confrade, sede bem-vindo. Hoje nós celebramos a renovação do quadro da Academia de Medicina de São Paulo e a memória dos que precederam o não menos ilustre acadêmico, conforme a nossa tradição, conforme os nossos costumes. Com Antônio Carlos Lima Pompeu, agora confrade, nós escreveremos as páginas que cabem à Academia de Medicina de São Paulo na história e no futuro da medicina bandeirante. Caríssimo confrade, a vossa eleição a esse sodalício representa, certamente, quanto são reconhecidos seus méritos, as suas qualidades humanas, as suas qualidades éticas e as suas qualidades científicas. É certo. Mas ser titular da Academia de Medicina de São Paulo é muito além disso. É mais do que uma homenagem merecida ao assim agraciado. Está longe de ser a finalização de vossa carreira, está longe do ocaso. E está longe do apogeu também. É o início de uma outra fase de uma relevância muito maior.
Acadêmicos são eleitos com a expectativa de que possam, com a sua dedicação e com a sua presença assídua a esse sodalício, contribuir para o engrandecimento dessa academia, de nossa arte e ciência médicas, trazendo assim a qualidade, a atenção à saúde dos que aqui vivem e o progresso do nosso país. Bem-haja, caríssimo Pompeu, por aceitar mais essa missão. A sessão está encerrada. Muito obrigado.